Gente, nós estamos há cerca de 1 ano e meio vivendo a pandemia de Covid-19 no Brasil. E nesse tempo surgiram as vacinas que têm o objetivo de imunizar a população contra essa doença. Porém, muitas pessoas não confiam no potencial do imunizante e escolheram não se vacinar. E essa questão tem levantado diversas polêmicas, como a discussão da obrigatoriedade de receber a vacina. Inclusive, em São Paulo, a funcionária de um hospital foi demitida por justa causa por ter se recusado a tomar a vacina contra o coronavírus. E você, concorda com isso? Para tirar dúvidas sobre esse assunto, eu recebo agora nos estúdios do Tarde News o advogado trabalhista Edson Veras. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que assistem agora o programa Tarde News. Doutor, eu já começo perguntando, a vacina contra a Covid-19, tomar essa vacina é obrigatório? Priscila, desde o começo da vacinação que se discute isso, principalmente em relação ao contrato de trabalho. E olha só, deve ter 6, 7 meses que começou a vacinação, esse é o primeiro caso. Por isso que eu imagino que a gente discutiu bastante uma situação que na prática ela não acontece tanto. Tanto é que hoje as pessoas querem vacinar. Elas estão furando a fila para vacinar. Elas estão fazendo laudos para vacinar, mas tem uma ou outra exceção. Essa decisão de São Paulo ela é muito específica e particular. É porque nesse caso a empresa ela fez campanhas, a empresa ela estabeleceu todo um planejamento e essa empregada ela não se vacinou e não justificou. Então continua ainda a necessidade da justiça pacificar o entendimento em relação à obrigatoriedade ou não de vacinar. Nesse caso, o empregado que se recusa, não justifica, ele pratica um ato de indisciplina e insubordinação. Da mesma forma que o empregado se recusa, por exemplo, a usar uniforme. Doutor, e nesse caso em que o empregado se recusa a seguir uma regra? Porque, de acordo com o que o senhor está nos explicando, a vacinação era um pré-requisito para trabalhar naquela empresa, para exercer a função, para continuar trabalhando. No caso de um funcionário que se recusa a obedecer uma regra, o que pode acontecer com ele? Esse caso, por exemplo, dessa funcionária, a lei permite mesmo que isso aconteça, que a pessoa possa ser demitida por justa causa por desobedecer uma regra da empresa? Sim, nesse caso porque ela desobedeceu uma regra da empresa sem qualquer justificativa. A empresa fez mais de uma campanha, mais de uma movimentação para que todos os empregados se vacinassem. Ela não se vacinou, não justificou. Na ação judicial é que ela veio defender o direito dela não se vacinar. No entanto, tanto em primeira instância como a decisão que confirmou essa sentença, a decisão do TRT, interpretou que essa recusa em se vacinar sem justificativa, ela viola o ordenamento jurídico, ela expõe os colegas, até mesmo porque ele era um hospital infantil. Então, nesse caso concreto, específico, a demissão por justa causa, ela foi validada. O que eu acredito que será uma tendência para outros casos, caso vierem a aparecer. Então, era isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor agora. O senhor acredita que isso vai abrir precedentes para outras decisões similares a essas? Outras empresas vão ficar de olho agora nessa decisão e aí tentar punir os funcionários que não se vacinarem contra a Covid? Acredito que sim, Priscila. O que não pode estabelecer é o seguinte, que essa decisão vale para todo mundo, vale para esse caso específico. Pode ser que amanhã tenha uma outra decisão em um outro caso, de um outro tipo de empresa, onde a justiça entenda que a recusa ela é legal. Porque o que precisa entender, e se por acaso o empregador, o patrão, ele fala, eu não vou me vacinar, o empregado ele pode rescindir o contrato indiretamente? Eu estou dizendo que essa questão, ela está se consolidando ainda. Nós passamos 6, 7 meses discutindo uma possibilidade que aconteceu agora. E eu acredito que serão raros esses casos, porque na minha interpretação, a movimentação da sociedade, do trabalhador, é atrás da vacina. Todo mundo quer se vacinar. Mas, doutora, a empresa ela pode exigir, fazer essa exigência para que o colaborador se vacine contra a Covid-19, enfim, alegando que ele pode realmente contaminar outros colaboradores. Isso realmente é cientificamente comprovado que a transmissão é dessa forma. Mas a empresa, ela pode determinar, impor como regra para trabalhar naquele local a vacinação? E o funcionário, ele teria o direito de se recusar a receber a vacina? Porque, inclusive, até o STF, né? Ele não determinou como sendo obrigatória a vacinação.
Na verdade, Priscila, esse é um tema que os juristas estão se debatendo. Eu, particularmente, eu não defendo a tese de que a empresa ela pode indiscriminadamente estabelecer que tem que se vacinar e pronto, e acabou. Então, é preciso estabelecer o parâmetro da necessidade baseado na justificativa, porque para nenhuma outra vacina existe essa exigência. Então, o que o mundo jurídico está fazendo é se acomodando a essa nova situação. Por isso que é interessante a reflexão, porque tem uma decisão em São Paulo, que nós estamos mencionando, que ela é específica para aquela empregada, porque ela se recusou, ela não justificou, porque o questionamento que se tem, eu tive acesso à decisão. E se ela justificasse? E se a justificativa fosse aceita? Então, a questão da recusa em se vacinar, provocar a demissão por justa causa, é preciso avaliar caso a caso a situação, a justificativa, até mesmo porque os motivos para demissão por justa causa, eles já estão previstos na CLT. Então, essa matéria, ela ainda exige debate, enfrentamento, até que se consolide a jurisprudência. Doutor, o senhor está falando em justificativa por parte do colaborador. Que justificativas poderiam ser essa? Eu vou imaginar uma qualquer, me perdoem os médicos, os psiquiatras, vamos admitir uma hipótese. Eu tenho um problema sério, uma aversão psicológica em relação a essa vacina. Se eu tomar essa vacina, eu vou ficar louco, eu vou... É permitido que eu me vacine, eu tenho um problema de pânico, é um exemplo esdrúxulo, eu sei, eu sou advogado, mas para entender que, de repente, pode ter alguma justificativa, e não pode ser assim, não quero porque eu não quero. Nós precisamos encontrar o bom senso. A finalidade do direito é essa, é encontrar o bom senso. Porque, igual eu disse, vamos imaginar o contrário. Na minha empresa, o patrão fala, eu não vou me vacinar. E o empregado? Todos podem pleitear a rescisão indireta do contrato, que equivale à justa causa que o empregado aplica na empresa. Então, é um tema que exige enfrentamento, sem paixões, sem viés político, sem hipocrisia. Uma análise sem paixões desse caso seria pensar, por exemplo, que o individual ele não pode se sobrepor ao coletivo. Pode ser? Pode ser. E Priscila, e uma outra reflexão, eu sou advogado, eu não sou médico. Se eu não me vacinar e todos se vacinarem, qual o risco que eu proporciono para o outro? Não sei. Quem vai dizer são os médicos, são os pesquisadores. Então, esse tema, ele está muito carregado na sociedade. Hoje está difícil tratar desse tema de uma forma isenta, inclusive discutindo sobre o aspecto do direito, porque o direito também está altamente carregado com esse foco político. Doutor Edson, mas o senhor acredita que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas precisam temer ou ficar pensativas quanto a isso? Eu preciso, eu não preciso me vacinar. Não falando na questão da saúde, mas sim na questão envolvendo o trabalho. Elas precisam se preocupar com isso, com mais essa questão nesse momento? Ou não? Ou essa decisão foi um caso isolado realmente e isso não deve ser uma tendência? Priscila, pelo que eu vejo, não é uma preocupação, porque a tendência não é de fugir da vacina. Essa é uma decisão que causou espanto, é a primeira, todo mundo está se vacinando. Então, imagino que não é uma preocupação. Agora, para aquele empregado que decidir não se vacinar, já entenda que ele vai enfrentar esse debate. E pode ser que ocorra, igual o caso dessa auxiliar de limpeza de um hospital de São Paulo, que a justiça mantenha a demissão por justa causa. Um conselho que eu dou, isso é muito pessoal. O que se espera de um cidadão com conduta exemplar? Que ele cumpra as leis, que ele cumpra as regras. Se existe um plano nacional de imunização, não custa cumprir. Verdade, né? Proteção de todos. Muito obrigada, doutor Edson, pelas suas informações. Excelente entrevista. Eu que agradeço.